Salve galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Fernanda Pena e tá começando mais um vídeo aqui no canal. TCC, que é Trabalho de Conclusão de Curso, ou TFG, que é Trabalho Final de Graduação, ou tortura final de graduação, no nosso caso, são 3 letrinhas que tiram o sono da maioria dos alunos. Ele nada mais é do que um processo de avaliação pelo qual todos os alunos devem passar para conseguir o tão desejado e sonhado diploma. Ele é muito temido por ser um projeto de grande complexidade e talvez a maior que o aluno vai passar durante toda a sua graduação. No caso da arquitetura e urbanismo, nós temos 5 anos de desafios. Como eu já falei um pouquinho num vídeo que eu fiz sobre as características do curso. São provas, trabalhos, maquetes, gastos enormes com materiais e plotagens, atividades complementares, cursos extras, entre muitos outros. Mas talvez nada assuste mais do que o tenebroso trabalho final de graduação. É basicamente o seguinte: o aluno deve escolher um tema, escrever a sua monografia e posteriormente desenvolver um projeto. Tudo isso será acompanhado pelo seu professor orientador e ao final você passará por uma banca examinadora. Entre os integrantes vão analisar todo o seu trabalho juntamente com a sua apresentação e decidir se a sua pesquisa é ou não satisfatória para ser aprovada. Eu trouxe meu TFG aqui e eu vou mostrar mais ou menos ele para vocês. Então, eu fiz uma caixinha, eu coloquei ele nessa caixinha. Na realidade foram 3 entregas, eu tive que fazer 3 caixinhas, porque eram para os 3 participantes da banca final. O meu orientador, o que nós chamávamos de co-orientador, que era um professor convidado da própria faculdade, e mais um convidado externo, que era um professor ou arquiteto convidado de outra instituição. Então, o meu projeto foi um condomínio residencial para a terceira idade, que se chamava Vila Viva la Vida. Deve estar dando reflexo das luzes, mas é porque eu usei aquele papel contact, sabe? Aqueles adesivos. Eu mandei imprimir esse adesivo e colei na tampa da caixa. Aí, dentro da minha caixinha, eu coloquei 2 cadernos. Esse primeiro caderno é a minha monografia. Toda a parte escrita, a parte de pesquisa, e totalizaram cerca de 190 páginas. Aqui está a minha monografia. Em um outro caderno, eu coloquei as pranchas técnicas. Anexei aquelas pastinhas com as pranchas, ó. Foram um total de 15 pranchas técnicas. Haja dinheiro, meus amigos. Aí eram 15 pranchas técnicas. Eu não vou mostrar muito bem meu TFG, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E também, isso aqui não foi entregue na caixinha, eu só coloquei isso aqui dentro após a minha apresentação da banca final, que são as pranchas artísticas que eu colei no quadro para poder apresentar a minha banca. Foi um total de 8 pranchas, tamanho A2. Então, na realidade, o conteúdo da caixinha foi a monografia e a parte projetual, que são as pranchas técnicas. Como a gente tem que passar por essa tortura para nos formarmos, é interessante e é muito importante que nós façamos isso bem feito. Se dedique no que você está fazendo. Apesar deste ser o ano conhecido como o ano do pesadelo, você deve procurar sempre manter a calma. Eu sei que é difícil e muito, mas nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para te ajudar nessa fase tão importante e desesperadora. Então vamos lá! A primeira dica é: escolha um tema que você se identifique. Esse provavelmente será um dos poucos projetos em que você irá definir o tema, o terreno, o uso, a forma. Você vai ser ao mesmo tempo arquiteto, investidor e cliente. Então pense bem e pesquise muito antes de definir o seu tema. Escolha um assunto que você tenha afinidade, que seja da sua área de interesse e desperte a sua curiosidade.
Lembre-se, você ficará um ano inteiro pesquisando sobre isso. Você tem que escolher algo que seja agradável para você. E durante o desenvolvimento, isso não se torne um sacrifício, porque senão tudo vai ficar mais difícil. É bem interessante você fazer um projeto que beneficie outras pessoas, mas proponha alguma coisa que você tem certeza que será bem feito. Tenha muito cuidado para não fazer projetos de difícil execução, que tem uma proposta muito complexa, porque você corre o risco de não dar tempo de fazer tudo o que você propôs. Não queira unir urbanismo com paisagismo, com bioclimática, com história da arte, com sustentabilidade, com projeto social. O TFG já é complicado demais. Simplifique. Se você ainda está meio perdido na escolha do tema, eu vou deixar um link aqui no box de informações para ajudar vocês a decidirem o tema do seu trabalho. A segunda dica, e fundamental, monte um cronograma. Faça um cronograma e procure segui-lo à risca. Isso é muito importante para que você não se atrapalhe durante o desenvolvimento do projeto e consiga entregar tudo no prazo. Pergunte ao seu orientador quando você terá as apresentações e entregas. E por mais que na sua faculdade tenha apenas pré-banca e banca final, você terá as assessorias e orientações semanalmente. Então, é interessante que você tenha um cronograma semanal, o que eu vou fazer em tal dia, o que eu vou levar para o meu professor essa semana. É muito importante você aproveitar para tirar dúvidas, pedir sugestões, pedir uma luz pro professor muitas vezes, desabafar, chorar. Então, é muito importante que você já tenha tudo bem esquematizado. Não deixa tudo para a última hora. Uma dica é criar um roteiro de quais desenhos você quer apresentar na sua banca final, o que vai ter nas suas pranchas e foca em produzir isso. Divida o seu tempo de acordo com as suas tarefas. E eu tenho certeza que se você não deixar tudo para os últimos dias, vai dar tempo e vai sobrar. A terceira dica é: tenha muitas referências. Comece a pesquisar já nas férias sobre o tema que você está pensando em fazer. Já busca referências em livros do assunto, pesquisa na internet projetos e propostas semelhantes à sua, para quando chegar o tão esperado TFG, você já estar mais tranquilo e familiarizado com o assunto. É interessante que você foque em estudos de caso e referências projetuais, porque eles poderão dar uma base para as suas soluções arquitetônicas. É interessante também consultar o banco de monografias da sua faculdade, para você se inteirar e conhecer mais o formato dos trabalhos e também, quem sabe, encontrar projetos anteriores que tinham propostas parecidas com a sua. Pesquise muito e reúna informações suficientes para embasar o seu trabalho. Esse é um momento fundamental, porque é a partir dele que você vai ter base para fazer o seu conceito e partido, fazendo com que lá na frente a sua defesa do projeto e apresentação sejam muito mais fáceis. Algo que me ajudou muito a escrever minha monografia foi o fato de eu ter feito iniciação científica. Porque quando eu fui fazer meu TFG, eu já tinha uma noção de como deviam ser feitos esses textos científicos, seguindo as normas, além de também saber selecionar quais artigos eram importantes para mim, quais eu podia descartar, qual projeto era interessante, qual não era tanto assim, entre muitas outras coisas. Uma coisa que você tem que tomar muito cuidado é para não cair no plágio. Caso você encontre algo que quer usar muito na sua monografia, não esqueça de fazer as devidas citações e referências. Uma dica é você ir salvando sempre as fontes que você pesquisou. Faz um arquivo lá no Word com tudo. Você pesquisou um site, nossa, interessante, copia e cola a fonte, copia e cola, copia e cola. Isso vai ajudar muito na hora de você finalizar o seu caderno e colocar as referências lá no final e não ter perigo de cair no plágio. Não copie dos outros. Mostre a sua criatividade a partir da junção de várias referências que resultarão em um projeto seu, que te identifique e você saiba justificá-lo. A quarta dica é: comece a escrever a sua monografia pelo sumário. Eu fiz isso e me ajudou demais. O desenvolvimento do meu TFG foi feito em duas partes, que a gente chamava de TFG1 e TFG2. O TFG1 foi mais voltado para a criação da monografia, que é mais essa parte de digitação, elaboração do caderno,
Claro que isso pode ser alterado, como vai ser alterado no seu TFG2. Vão surgir novas referências, vão ter modificações por parte dos orientadores, entre muitos outros fatores. Mas é importante que você já tenha um caderno pré-definido no seu primeiro semestre do TFG, vamos chamar assim. Já o TFG2 é mais voltado para a criação do projeto, detalhamento da proposta arquitetônica, entre outros. Durante todo o ano, eu tive várias apresentações. A primeira, logo no TFG1, foi em forma de slides e foi pedido que nós apresentássemos o nosso tema, justificativa, metodologias, objetivos, apresentação do local, referências bibliográficas e projetuais, o cronograma, que eu já falei que é muito importante de ser feito, e por fim, um escopo, que é o sumário. Isso logo na primeira apresentação, no primeiro mês do seu TFG. Como eu já disse, isso pode ser alterado mais pra frente, como vai ser alterado. É difícil você manter a sua primeira proposta, mas é muito importante que você já tenha isso pré-definido, você tem que ter um ponto de partida. A partir de então, depois que eu fiz esse slide, com esse, digamos, resumo do meu trabalho, do que eu queria, e já com a criação do sumário, eu comecei a escrever o meu caderno. O sumário, ele faz você ter uma estruturação do seu trabalho, já que você tem uma visão geral de tudo que você precisa escrever. Ele acaba se tornando um guia, porque lá tem tudo que você precisa pesquisar e fazer. A quinta dica é: escolha um local de fácil acesso para você. Na maioria das vezes, existem as exceções, você precisa definir um local, um terreno para aplicar o seu projeto. Portanto, escolha uma área que seja de fácil acesso para você, porque você precisará ir lá, fazer levantamento, estudo fotográfico do entorno, além de estudar as leis de cada área, como por exemplo, a lei do parcelamento do solo. No meu caso, eu fiz aqui na minha cidade mesmo, em um terreno que era, digamos, de fácil acesso para mim, e era viável implantar o meu projeto nele. A sexta dica: não falte às assessorias. Eu sei que muitas vezes dá preguiça sair da sua casa só para ir lá ter uma assessoria com seu professor. Pode demorar 1 hora, pode demorar 2, mas pode ser 15 minutos de assessoria. Você só foi lá na faculdade para isso. Mas o único prejudicado em faltar às assessorias é você mesma. O orientador te ajudará a descobrir se você está no caminho certo. Confie nele, ele é bem mais experiente que você e te ajudará durante todo o desenvolvimento do trabalho. Quanto mais nós somos orientados, menores são as chances de fazermos um trabalho ruim. Então aproveite muito esse tempo, porque a chance de ter resultados satisfatórios é enorme. A dica número 7 é: siga as normas da BNT desde o início. Eu não fiz isso e me ferrei. Tive que voltar, ficar arrumando tópico por tópico e perdi um tempo que poderia ter sido gasto de uma forma muito melhor. No TFG ou TCC, como você já deve saber, são seguidas as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Cada faculdade utiliza uma metodologia e segue uma norma. Antes de fazer o seu projeto de pesquisa, você precisa saber qual é a utilizada pela sua faculdade. Então, você já pega a norma e já começa o seu texto a partir dela. Sério, isso vai te poupar um tempo precioso no final. A dica número 8 é: faça sua monografia embasar o seu projeto. Uma coisa está ligada à outra. Monografia e projeto está tudo relacionado, está tudo junto. O TCC de arquitetura, muitas vezes, ele é bem complexo por esse fato, porque você tem monografia, que é a pesquisa, e projeto, que é como se fosse a execução. E um serve para alimentar o outro. A monografia, ela serve para embasar o seu projeto antes de você realizá-lo e após, porque no caderno vai ter todo o seu desenvolvimento, desde os primeiros croquis até a sua perspectiva e maquete final. Não tenha medo ou vergonha de colocar o seu croquis no seu caderno. Nossa, mas tá tudo tão bonitinho, tem a maquete final, renderizada, bonitinha. Eu vou colocar aqueles rabiscos feios que eu fiz no começo do meu projeto, não tem mais nada a ver, já mudou tudo. Coloque. Todo mundo adora ver a evolução do seu projeto, principalmente a banca examinadora. É legal ver como você pensou na criação do projeto. Então, apresente todas as etapas até a conclusão do seu trabalho.
A dica número 9, esteja preparado para o grande dia. É muito importante você estar tranquilo no dia da apresentação. E não tem coisa que desespera mais do que você deixar tudo para a última hora. Ver que as coisas estão dando tudo errado, que você não finalizou tudo quando queria, não seguiu o cronograma, não teve tempo de ensaiar para a banca final. Na sua visão, que seu trabalho está cheio de erros. Calma, se você seguir o cronograma, como eu falei, você não terá problemas nesse quesito tempo. Tente terminar o seu trabalho uns 2 dias antes da apresentação final, plotar tudo certinho, imprimir o caderno, tudo perfeito. Geralmente o caderno ele é entregue 1 semana antes da banca final, no meu caso foi assim. Para os professores e os participantes da banca já poderem ler o seu trabalho e já saberem do que se trata na hora da apresentação. Então, 2 dias antes acho que já é suficiente, porque um dia você treina, ensaia, grava você treinando, para você ver se você ultrapassou o tempo que você pode ter na apresentação e para se ouvir e ver se tem alguma coisa que você deseja modificar. E o outro dia, que seria a véspera, você tem que relaxar, descansar e estar bem disposto para o dia seguinte, que é o grande dia. Sua apresentação geralmente tem um tempo curto, então coloque explicações básicas para a compreensão do seu projeto. Na minha faculdade foram permitidos slides e pranchas. Eu comecei a minha apresentação com um vídeo que eu fiz do meu projeto. Eu coloquei tudo, desde a concepção, os croquis, até as pranchas finais. Eu coloquei tudo o que eu fiz. Um vídeo curtinho, de 1 minuto e pouco, mas para as pessoas terem uma noção do que vai ter na apresentação, do que você fez e o que você vai apresentar. Depois do vídeo, eu comecei com a apresentação dos slides, relacionando-os com as pranchas. A diagramação das pranchas, ela deve ser feita do macro para o micro, ou seja, você pega a sua cidade, seu terreno, até a análise dos detalhes construtivos, por exemplo. Você deve ter uma sequência da sua apresentação. Não vai na prancha 1, vai para a prancha 8, volta na prancha 3. Isso fica muito confuso para quem está assistindo. Tenha uma ordem. Eu vou deixar no box de informações também um link para você que tem dificuldades em diagramação de pranchas. Você tem que ir preparado para possíveis questionamentos da banca examinadora. Como eu disse, ela é composta por 3 professores geralmente. O seu professor orientador, outro professor da faculdade e algum professor externo, convidado. Esse geralmente é o que dá mais medo, mas nada que uma boa apresentação não resolva. O nervosismo às vezes pode atrapalhar. É normal ficar nervoso, mas tente ficar calmo. É um trabalho que você se dedicou o ano todo, você sabe o que está fazendo. É preciso acreditar no seu trabalho e mostrar os pontos positivos, o que ele tem de melhor. Compre o seu projeto. E a 10ª dica e última é: se dedique muito. Lembre-se, o seu TFG ou TCC é o que você tem que fazer para conseguir o tão esperado diploma. Então se dedique, dê o seu melhor. Seu projeto provavelmente passará por muitas correções, retrabalho, revisões e principalmente muita pressão. Mas não desiste. Você vai ter que ficar algumas horas a menos dormindo, faltar daquela festinha, daquela reunião de amigos. Mas mantenha o foco, não desperdice, não jogue fora esses 5 anos de esforço. Todos temos, ou no meu caso tivemos, que passar por essa etapa. Então se dedique, dê o seu melhor. Você vai se surpreender com o que é capaz de fazer. No meu trabalho, por exemplo, eu achava que eu não sabia de muita coisa, que na hora de colocar em prática e fazer o projeto, eu sabia sim, eu só achava que não. Este pode ser o maior desafio da sua graduação, mas os desafios da sua vida profissional serão ainda maiores. Se você tem alguma dúvida, quer mais algumas dicas, escreve para mim aqui nos comentários. Se quiser que eu faça um vídeo também falando sobre o meu TFG, mostrar mais especificamente, detalhadamente, também escreve aqui nos comentários. Se você está em ano de TFG, TCC e gostou das dicas que eu dei, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Tchau!